Pessoal, eu vou falar agora um pouquinho sobre linguagem natural em consultas de banco de dados. É um tópico que eu estou devendo, que era já para ter apresentado, né? Mas vamos lá hoje. Bom, por que buscar novas maneiras de consultas em bancos de dados? Queries em bancos de dados podem ser muito desafiadoras, já que possuem a dependência do conhecimento profundo e domínio da linguagem de consulta, por exemplo, SQL, do conhecimento dentro do banco de dados, da lógica, entre outros. Além disso, as queries podem ser muito complexas, levando dificuldade até mesmo aos mais experientes. Tendo tudo isso em mente, entra o contexto de linguagem natural e com elas interfaces para bancos de dados. Bom, como definição, as interfaces de linguagem natural para banco de dados são sistemas que permitem aos usuários acessarem, consultarem e obterem informações dos bancos de dados, digitando solicitações expressas em alguma linguagem natural. Esse é um contexto, essa imagem que eu estou mostrando é um contexto de maneira geral, de uma interface de banco de dados, sendo que essa interface seria passível de ser uma interface portátil, né, que fosse pudesse ser portabilizada para outros tipos de domínios, vamos dizer assim. Bom, eu vou começar falando um pouquinho dentro do contexto desses dois artigos, né, para dar uma geral sobre a Natural Language Interface Database. Então, começando pelo histórico, as primeiras tentativas de uma interface de linguagem natural foi mais ou menos nos anos 60. E a mais famosa foi o Lunar, que continha análises químicas e geológicas de rochas lunares retornadas pelas missões Apollo. Por exemplo, uma questão que poderia ser resolvida com o Lunar é qual tipo de rocha poderia conter a substância magnésio, como está mostrada a árvore de sintaxe na lateral aqui. Nos anos 70, até que surgiram umas outras, né, interfaces, por exemplo, o Rendezvous, o Ladder e o Chat 80, que foi um dos mais famosos no início dos anos 80. Eu cheguei a buscar a imagem, né, a interface do Lunar, entretanto, eu não encontrei. Então, eu encontrei a interface do English Query, por isso que eu trouxe especificamente ela, e também trouxe alguma explicação sobre ela, mas pelo simples fato que foi a que eu encontrei com mais facilidade. Essa English Query, ela foi fornecida junto com o SQL Server, que era capaz de processar as frases inseridas em consultas de SQL e depois enviar ao servidor de SQL. Essa interface mostra um pouquinho como seria a sentença, o tipo de sentença, o que pessoas poderiam colocar no tipo de sentenças, definir o que tem dentro do banco de dados, né, os autores, as colunas, etc., para ficar mais fácil das pessoas fazerem consultas. Bom, esse é um tipo de exemplo de possíveis queries, né, dentro da interface. Por exemplo, esse tipo de consultas em linguagem natural, elas têm uma definição, por exemplo, um padrão da palavra customer, que leva em consideração sempre a seleção da tabela customer e da coluna customer, nesse caso. Então, qualquer tipo de expressão que houvesse a palavra customer levava a essa query. Mas por mais que o English Query foi aprimorado entre os anos de 1996 até 2003, ele foi abandonado, porque ele só fazia query em inglês, né? Ele não tinha outros tipos de linguagem que as pessoas poderiam utilizar, e também por falta de interesse de cliente. As pessoas não se interessavam muito por essa interface. Opa, perdão. Bom, o English Query também poderia fazer agregações, né? Como somatório, encontrar mínimo e máximo, como os operadores, a média, grupo by. E ele era bem, eu achei ele bem interessante, né? Quando eu li, porque assim eram várias perguntas que poderiam ser feitas, levando a uma certa direção. Então ele é bem sensível às perguntas. Ele conseguia observar a sintaxe da pergunta e levar na direção correta. Bom, os
componentes de uma interface de linguagem pode ser o componente linguístico, que é responsável por produzir, né, a linguagem natural em uma consulta formal e gerar uma resposta, que pode ser tanto na base de SQL quanto na parte natural, com base nos resultados do próprio banco de dados. E o componente do próprio banco de dados, que tem as funções tradicionais, né, de gestão de base dos dados. Os sistemas de banco de dados linguísticos fazem uso do conhecimento sintático e conhecimento sobre as bases, a fim de poder relacionar a linguagem com a estrutura e o conteúdo dessas bases de dados. As vantagens de utilizar uma interface de linguagem natural por exemplo, a não obrigação de aprender uma linguagem artificial, uma SQL. É mais fácil de utilizar, além de ser mais amigável, já que na interface pode ter apenas caixas de perguntas, por exemplo. Então, fica mais amigável e mais fácil de usar. Possíveis queries, principalmente de negação e quantificação, são mais facilmente expressas. O banco de dados, a interface, ela consegue refinar melhor esse tipo de pergunta para trazer do banco de dados as questões. Também possuem nível de tolerância por pequenos erros gramaticais, diferente das linguagens, por exemplo, de SQL. E também, para muitas tabelas, ela se torna muito mais fácil de utilizar, porque uma query poderia ficar muito complexa e com uma linguagem natural você pode escrever em uma frase e conseguir concentrar 3 domínios e trazer essas três tabelas. Bom, desvantagens de uma interface, né? Então, começar apenas, por exemplo, conseguir contemplar alguns subconjuntos de uma língua natural. Algumas perguntas também não são possíveis de serem respondidas por problemas de dupla interpretação. Falhas que possam ocorrer por não ter retorno de resposta, deixando o usuário sem saber se a resposta não existe no banco de dados ou se simplesmente a pergunta não foi bem feita, né? Não teve entendimento do sistema. O usuário também pode subestimar a interface, utilizando frases mais complexas que o sistema pode não entender, ele pode não ser capacitado o suficiente para entender. Bom, como eu falei daquela primeira imagem, é possível fazer uma portabilidade de uma interface para outros domínios, sendo que é necessário ter o conhecimento para a reconfiguração do domínio de conhecimento, ou também levar para outras linguagens naturais. Por exemplo, a maioria dos que eu vi foram feitos todos em inglês, e para você levar, por exemplo, para português, então tem que ter muitos desenvolvedores para ajustar e melhorar essa interface para conseguir levar. Alguns meios de arquiteturas, por exemplo, são correspondência de padrão, né, que é uma espécie de dicionário, padrões definidos que podem trazer respostas específicas e quase pré-definidas. A principal vantagem desse tipo de arquitetura é a simplicidade. Também tem sistemas baseados em sintaxe, onde a pergunta é analisada, é criada tipo uma árvore de análise, como na segunda imagem que eu mostrei, do Lunar, e a partir do mapeamento da análise, né, da pergunta, é feito a resposta para o usuário com as informações do banco de dados. E também sistemas baseados em semânticas, que é bem semelhante ao sistema baseado em sintaxe, porém ele refina mais a árvore, ele simplifica mais a árvore, o máximo possível. Aí eu trouxe também algumas informações de consultas quando o domínio é muito mais complexo e com muitas tabelas relacionadas, né? Que a ideia desse artigo, Text to SQL, ele é trazer abordagem para consultas complexas, com muitas colunas e muitas tabelas, que se relacionam utilizando interfaces Text to SQL, né?
Bom, o estado da arte é majoritariamente dominado por machine learning, com modelos de sec-to-sec e arquitetura na forma de encoder-decoder, aprendizado por reforço e mecanismo de atenção, muitas vezes de forma conjunta, levando em consideração a estrutura completa das sentenças de entrada do conjunto de dados. Os conjuntos de dados testados nesse artigo foram o Weak, SQL, e o Spider, que eu vou falar um pouquinho deles mais para frente. Esse seria o tipo de consulta que ele faz, né? For each stadium, how many concerts are there? Ele não traz a resposta diretamente em linguagem natural e simplesmente ele devolve uma consulta em SQL, né? Por isso esse text to SQL. Bom, essas foram as abordagens que eles utilizaram dentro do artigo, né? Então, vou explicar um pouquinho mais sobre cada abordagem. O módulo unificado consegue utilizar o dataset Spider, né? Porque o Spider é um pouco menor do que o Weak. O processo é decomposto em 3 fases, que é uma representação intermediária, onde a linguagem é sem o SQL, e um esquema para reconhecimento das colunas. Por fim, ele faz a definição dos modelos, que ele usa o LSTM, e a ideia é mitigar qualquer incompatibilidade com o sistema. Nos múltiplos modelos, é usado um classificador para cada cláusula, e esse Ryan SQL, NSQL, tem como ideia geral a geração de um código com as chamadas recursivas, ou seja, ele já vê alguma coisa já existente, busca, guarda o que já foi utilizado e reutiliza tudo o que já foi utilizado, e acrescentando novas consultas quando é necessário. Ele utiliza a técnica sec-to-sec, né, sequência para sequência, e se alia ao sketch. Esse sketch é a instrução que ele primeiro define se tem um select e um where antes de começar a coletar as informações, e depois ele vai imputando as informações de quem seria o select, quem seria o from, quem seria o where. Bom, rotulagem de perguntas. É uma abordagem diferente que usa extração de informação. Ele se baseia no BERT, para reconhecimento, por exemplo, de um slot, e encontra as relações entre os slots. Cada palavra é rotulada entre as funções select, where, valor e operador, e usa a seção de select e as condicionais como um filtro. Ele foi usando esse rotulagem de perguntas. Ela foi utilizada com o Weak SQL, porque é maior, e tem os resultados bons, né? Os métodos baseados em contexto usam uma rede neural para conseguir organizar as consultas, mesmo sem ter questões diretas. Usa também nome de colunas e tabelas e retira as informações a partir de consultas anteriores, a mesma coisa dos últimos modelos. E como novas abordagens, tem a compreensão de leitura, com CLM, que tem a ideia de desenvolver modelos que interpretem a linguagem exatamente como nós, e do Bridge, que é criado a partir de combinação do PERT, e Point Generator, baseados em rede neural LSTM. Aqui eu trouxe, né, o Spider e o Wiki, mais ou menos sobre o que eles são, que foram baseados dentro desse artigo, né? São conjuntos de dados próprios para esses testes de semântica. O Wiki consiste num corpus de 87.726. Já o Spider é um conjunto que tem muitas colunas, né? Que é mais separado, mas são 10.181 perguntas no total. E também eu trouxe só uma explicação relativa sobre o que seria o BERT, né? Que o BERT está bem em alta, que é uma gama muito grande de linguagem natural, de um banco de linguagem natural, modelo, onde eu não vi a quantidade o tamanho do corpus do BERT, eu não encontrei,
mas ele é feito com rede neural, né? E, bom, e a conclusão é que os métodos ainda são muito promissores. Eu vi que tem muitos artigos que estão estudando muito e ainda tem muita gente buscando mais como fazer essas ferramentas, que as ferramentas como o BERT, né, são as abordagens mais modernas, porém é muito necessário mais estudos, porque por mais que tudo ainda não está tudo encaixado em questão de generalizar as interfaces de linguagem natural. Antes de terminar, professor, como eu queria trazer coisas mais práticas, né? Eu não sei se eu consegui. Eu trouxe duas abordagens aqui que eu encontrei, que são o Wolfram Alpha, que é basicamente a leitura de um banco de dados em todos esses contextos. Ele não detalhou muito como que é o banco de dados deles, né? Mas você pode fazer perguntas, tanto na língua natural quanto matemática, e pode buscar. Então, eu achei ele bem interessante para trazer, né? E por mais que ele, se não me engano, de 2014, ele está ainda bem promissor. E trouxe também um videozinho, eu não sei se eu posso apresentar, o senhor permite que eu apresente esse do Dataprix? Professor? O senhor está com o microfone fechado. Desculpe, eu estava aqui muted. Sim, claro, pode. Pode. Eu vou tirar o som dele, eu acho que não tem necessidade muito do som, mas é só porque ele mostra uma demo, né, que ele fez um summit, e eu achei ele legal porque essa interface, ele traz não só as questões, ele mostra como que é feita as questões, eles mostram as queries, só que como resposta, a interface não dá apenas um número, ela dá também dados agregados, ela dá também mapas, ou, por exemplo, aqui embaixo está mostrando o gráfico, etc. Então, achei bem legal. É só um pedacinho dele que eu vou mostrar, eu posso colocar até na apresentação, que eu não coloquei. Ele mostra, né, como foi feita a query, por mais que no nível agregado, né? Os tipos de mapa, de gráfico que eles podem utilizar, e tem muita coisa nessa. Eu tentei entrar nesse Citybike, mas eu não consegui entrar, deu problema. As perguntas, todas elas, já têm uma ajuda de entrada, então ele já vem com algum formulário já algumas perguntas pré-escritas, né, vamos dizer assim.
Mais para frente é basicamente da mesma maneira, tá? Eu não vou continuar, porque senão é basicamente a mesma coisa. Ele mostra como ele faz uma pergunta simples e pode trazer vários tipos de output, perdão. E eu vou colocar esse link na apresentação. Bom, e a conclusão, como eu falei, né, que ainda tem muita coisa pela frente, mas tem muita coisa legal que se utiliza o BERT. Por exemplo, essa apresentação que eu fiz agora. E é isso.